Eu tive uma trajetória escolar confusa, entre vais e vens. Acabei não me formando. Me casei, tive filhos, depois comecei a me profissionalizar em arte, aquarela e design gráfico. Isso nos anos 80 para 90. E me profissionalizei e trabalhei durante mais de 30 anos com isso. E hoje em dia eu dou aula de aquarela, de design e moro em São Paulo. Eu tenho duas memórias rápidas. Uma que foram me buscar na escola, assim, no meio da aula, por nada, e também ninguém me explicou nada. Mas a melhor foi que me pegaram e no dia seguinte me levaram até a casa do embaixador do Chile, certo? Certo. A casa do embaixador do Chile, que era na Rui Barbosa, e era a residência dele, não era a embaixada. Meu pai estava lá. E nós fomos ver ele e era segredo de Estado, não podia se tocar no assunto, não podia nada, você vai ver teu pai, você não pode falar nada, tal. Ok, no dia seguinte eu voltei para a escola e no recreio um amigo meu chegou e falou: teu pai agora está morando no meu prédio. Ou seja, não há notícia que se guarde e todo mundo já sabia onde ele estava no dia seguinte. Entendi. Quer dizer, eu na verdade, na hora do golpe, estava com a minha mãe minha mãe era casada com Antônio Maria e eu me lembro também de uma TVzinha pequena, preta e branca, com imagens. Certo. E tensão no ar, só isso. Ele foi na frente, ele foi com os meus irmãos na frente. Eu acho que eu fui com a minha mãe depois, meses. Ele foi para o Chile, ficou no Chile, conseguiu exílio em Paris, foi para Paris, aí meus irmãos foram, não lembro como, e eu fui depois, também não lembro como. Mas todo mundo, Bruno tinha 3 anos, Samuca tinha 8 para 9, eu tinha 9 para 10. Meu pai protegia muito os filhos de qualquer coisa que mexesse com as escolhas dele. Então, no exílio, eu tinha uma vida de princesa. Colégio interno, meus irmãos de colégio interno, não tinha muita discussão. O exílio, essa história começou a ficar um pouco mais pesada quando o dinheiro começou a acabar. E o dinheiro começou a acabar lá. A gente ainda estava morando lá. E começamos a morar em apartamentos que já não tinha mais cortina, que já não tinha mais... não dava para pintar uma parede. Acabou o dinheiro. Mesmo assim, eu não entendi nada, sabe? Porque meu pai, além de ter uma vida social muito intensa em Paris, ele resolveu ser produtor de cinema. Então, era sempre acompanhado de muito glamour. Ele mesmo era uma pessoa muito glamurosa, que te botava sempre num patamar de bem-estar onde ele estava. Você estava perto dele, ele estava sempre fazendo as coisas ficarem boas. Quando eu cheguei no Brasil, eu senti. No final de 68, foi o AI-5, né? Sim. No final de 67. Certo. E aí, sim, aí eu senti porque começaram todas as movimentações. Eu fui morar com meu pai, começaram todas as movimentações em casa. Meu pai sempre me afastando disso, mas eu tive uma ameaça de sequestro. E que foi... e aí foi a polícia lá para casa e botou escuta nos telefones e ficou aquele clima. E a única coisa que eu lembro é que o policial, o chefe dessa coisa de escuta era o Carlos Éboli, que virou instituto. Uhum. E em 68, no AI-5, meu pai me mandou para a casa do Nelson Mota, pai. E eu fiquei meio que escondida lá. E meu pai foi correndo, não sei se ele conta, não me lembro, se ele foi se apresentar, porque ele estava sendo ameaçado pelo Senimar de ser pego e jogado no oceano. Entendi. Então ele me contou que ele achou que era a coisa melhor coisa que ele podia fazer por ele mesmo era se apresentar ao exército. E ele se apresentou ao exército.
Nesse tempo, eu acho que misturando a questão política, a falta de raiz, a vinda da Europa bem no meio das mudanças de comportamento, era o auge dos hippies e tal, eu acabei correndo atrás dos direitos de libertários de comportamento. Eu virei uma hippie. Eu acho que ele tinha duas vidas, entendeu? Ele queria muito voltar e ele basicamente não queria perder a última hora. Então eu me lembro, sim, dele lutando e depois, mais tarde, já mais velha, conversando com ele, lutando para não perder o jornal. Certo. Isso era a grande questão da vida dele. Entendi. E ele tinha essas duas vidas e ele preservava muito a gente. Meus irmãos foram para um colégio interno na Suíça, onde só se saía 2 vezes por ano, em julho e em dezembro. Eu vinha todo fim de semana, mas eu tinha muito pouco contato com o brasileiro. O grande contato com o brasileiro que a gente tinha era através da Violeta Reis. Sim. Que sempre foi uma espécie de mãe para nós, para todos, né? Mas eu não tinha contato. Tinha, sim, de encontrar na sala, alguma coisa assim. Entendi. Eu me lembro mais de encontros, tipo Pablo Neruda, sabe? Esse tipo de gente que já era amigo do meu pai desde 40, tem as fotos deles, eram amigos do Chile já desde 1930 e pouco, do que políticos brasileiros. Me pediram muito, insistiram muito comigo, mas eu não quis, não. Meu pensamento é que você é responsável pelas suas escolhas. Entendi. Não teve morte, não teve tortura, não teve nada que justificasse, eu acho. Mas insistiram muito, vários advogados insistiram comigo para fazer isso. Entendi. Depois ele precisava estar vivo também, né? Eu tenho uma manifestação afetiva que o meu pai ganhou a medalha do mérito naval do Jango. Tem até a foto do Jango, do Brizola e do Samuca, meu irmão. E tomaram dele. E agora, no governo Lula, ele recebeu a medalha de novo. Está aqui comigo. Isso eu acho incrível. Sim. Tem uma história que eu não sei se você sabe, eu tenho em algum lugar, talvez você saiba, de um processo quando ele tinha um jornal aqui em São Paulo, tem um processo assinado pelo Armando Falcão, pelo Paulo Egídio Martins, e tem mais um outro que eu não lembro, mandando parar de dar anúncio para enforcar economicamente o jornal. Certo. Isso está tudo registrado, está tudo... Mas eu não. Meu pai, não sei. Nunca me passou pela cabeça. Hoje está mais difícil de falar sobre isso, né? Eu acho que o peso das suas escolhas, das escolhas do meu pai, das escolhas de esquerda, das escolhas populares, das causas populares, é motivo de muito orgulho para nós. Nunca foi motivo... Eu nunca parei para pensar que pudesse ter outro lado, entendeu? Eu me lembro que quando meu pai morreu, ele recebeu várias homenagens, ruas, escolas, avenidas, e a gente escolheu não ir em nenhuma. Mas o Tito Costa, que era o prefeito de São Bernardo, fez uma praça Samuel Weiner e o meu pai era muito amigo do Tito e meu pai era muito fã do Lula. Tinha na casa dele uma foto de uma manifestação que teve em São Bernardo nos anos 80, onde eles começavam a escrever, o povo fazia na rua a palavra democracia e era uma foto de cima, e meu pai tinha isso em casa, na parede. Então fomos. Aí subiu a bandeira brasileira, começou a tocar o hino e eu fiquei em pânico. Eu fiquei com pânico, porque hino e bandeira brasileira para mim era um sinal de problema, entendeu? Sim. E foi a primeira vez que eu vi aplicado a alguém de esquerda, ou a meu pai, ou enfim, sei lá, eu acho que essas coisas são
talvez por meu pai ser as causas dele, as causas que ele defendia eram tão brasileiras e tudo, mas ele mesmo, ele era ele tinha, acompanhava ele o padrão do judeu errante, entendeu? Sim. Então, ele se gabava de ser o único brasileiro que o Supremo Tribunal disse que era brasileiro, e ele tinha uma carteira de identidade brasileira porque é o único brasileiro que o Supremo disse, esse é brasileiro. Entendi. Mas eu acho que mesmo dentro de casa era confuso. Entendi. E essa questão é muito importante, né, nessa colocação toda, porque meu pai foi muito perseguido por isso, apesar de parecer que não. Minhas tias, irmãs dele, falavam que nos anos 50 elas andavam pelo Bom Retiro e já tinha televisão, né? E que elas ouviam a voz do Carlos Lacerda nas casas, gritando e fazendo a árvore genealógica dele na televisão e dizendo é Bessarabiana, e todas até já faleceram, mas assim, nos anos 80, a Joelle Ruchu, quando a Joelle foi conversar com a minha tia sobre se o meu pai tinha nascido aqui ou não, minha tia teve um ataque, começou a chorar, ficou muito nervosa e botou a Joelle para fora. Porque então toda essa questão da perseguição por ser judeu, ela permeia essa questão. O meu pai eu acho que isso é um dado muito importante na questão até nossa de não procurar direitos, entendeu? De não inventar moda, deixa quieto. Entendi. Mas isso é uma coisa muito inconsciente, muito sutil. Meu pai deixou as fitas incompletas, morreu no meio. E o que fazer com isso, né? Então, ficou um bom tempo. Meu pai morreu em 80, ficou um bom tempo comigo. E aí eu resolvi começar a transcrever. E tentei dar para outras pessoas, elas não entendiam o que ele falava, eu fiquei transcrevendo. Eu tive um filho, tinha um bebezinho, ficava lá o dia inteiro transcrevendo as fitas e ouvindo a história dele inteira. Na verdade, eu nunca tinha pego na mão uma história inteira, começo ao fim, assim, tão próxima, né? E eu entendi algumas coisas que eu nunca tinha entendido. Eu acho que para o meu pai quis entrar para o Partido Comunista e não foi aceito, o que é uma coisa que na época era muito importante. Meu pai era um cara de esquerda, ligado mas não era dogmático por causa disso, apesar de que foi um desejo dele, porque todo mundo queria na época, né? Pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, quando Stalin fez o acordo com Hitler. E ao mesmo tempo tem a questão de ser aceito, de pertencimento, que foi o que eu vi no livro, e ele fala sobre isso de vez em quando, entendeu? Ele queria pertencer, ele era um filho de imigrante mesmo, e ele queria pertencer, e não dá para pertencer. E ele não foi aceito no grupo dos 5 donos de jornal, ele não foi aceito, ele fala que ele fazia, que ele colocava ao redor dele pessoas de alta nobreza brasileira para proteger ele, então tinha Bocaiúva Cunha, tinha Simões Lopes, era tudo assim, fundador da República. Sim. No jornal, e era uma forma dele se proteger. Isso é uma dedução minha, não foi ele que falou. Ele fala sobre isso, mas a questão do pertencimento é uma dedução minha, que eu acho bonita, acho difícil mesmo. Essa questão do pertencimento ou não pertencimento fez muita diferença na maneira com que a altivez dele em relação à pátria, entendeu? Sim, entendi. Isso sempre foi muito complicado, eu acho. Eu que estou falando, não ele. Sim, entendeu? Sim. Então, e ele queria ficar, e ele queria o jornal dele e tal. E eu fiz as contas, e brincando, são 10 anos da vida dele que foram incríveis, entendeu? Na questão da última hora. Foi de 51 a 64. Então, são 13 anos. Não é uma vida inteira. É uma parte da vida. Aí outro dia veio um jornalista aqui conversar comigo sobre o Samuel,
Eu falei, eu achei engraçado, porque eu acabei de chegar à conclusão que que a história da Última Hora durou 13 anos, era nada numa vida de 70 anos. E esse jornalista falou para mim, eu tenho um amigo que participou da Guerra da Espanha, e foi o auge da vida dele. Então, o resto da vida dele foi uma chatice, mas ele viveu o resto da vida na Guerra da Espanha mentalmente, entendeu? E meu pai viveu o resto da vida dele tentando refazer um jornal. Entendi. Eu acho que tudo que houve antes é absolutamente genial e importante e a prova do talento dele, tudo. Mas a questão dele mesmo, Minha Razão de Viver, é o nome do livro, foi ele que deu, né? Sim. Esse livro foi assim. Meu pai falava, eu quero que meu livro se chame Minha Razão de Viver, que é um péssimo título, porque tem 200 livros com esse nome, e quero que seja editado pela Record, porque ele achava que o fato da Record editar o Jorge Amado daria uma proteção. Jorge Amado protegeria o livro dele, mesmo o Alfredo Machado sendo o melhor amigo do Carlos Lacerda. E eu fiz tudo que ele mandou. Falei com o Jorge, falei com o Alfredo Machado, o Alfredo topou, fizemos o livro, o Alfredo Machado não botou um porém no livro, reclamou do título, que era ruim, com toda razão. Eu falei, vai ter que ser. Só que eles editaram o livro eles lançaram o livro no dia 21 ou 22 de dezembro de 89. Ou seja, todas as compras de Natal já tinham sido feitas. E eles fizeram uma edição de 2.000 exemplares. O que aconteceu? No dia 26 de dezembro, foi uma corrida às livrarias e não tinha mais livro. Aí eu me lembro que eles tiveram que fazer uma outra edição de... Eu não vou saber os números. Sim, eu sei que teve uma outra edição de 3.000 e teve uma outra edição de não sei quanto, e em janeiro teve que fazer uma edição de 30.000. E esse livro acabou vendendo mais de 180.000 livros. Foi um livro que foi lançado escondido, na véspera de Natal, sem divulgação. Lacerdista é lacerdista, não tem jeito, entendeu? Então, mas o livro explodiu porque era um escândalo. E eu não tenho mais, mas você pode pesquisar onde você quiser. Todos os jornais, todas as revistas, todos os jornais de televisão, mas tinha uma pasta grossa assim de recortes. Não tinha como não falar. Muita gente esculhambando ele, muita gente amando, muita gente surpresa com a questão, principalmente dos empreiteiros, né? Que teve uma hora que teve uma dúvida. Tinha eu, meu ex-marido, Roberto de Oliveira, e o Augusto Nunes, que era, na época, o cara que escrevia a revista Veja. E a dúvida tinha um trecho que falava da mala de dinheiro. E vai botar, é dinheiro político, não é dinheiro político, vai botar, não vai botar, isso vai prejudicar as esquerdas, ficaram eles discutindo. Eu não tinha nem capacidade para discutir isso. E eu falei, gente, vai botar. Se o Samuel não está aqui para tirar, nós não vamos tirar. E que seja o que Deus quiser, porque eu acho que ninguém pode censurar o Samuel. Talvez ele tirasse, mas nós não vamos tirar. A gente não tem alcance político para tirar. E não tirou, e foi o grande, né? O tripé, né? Empreiteira, governo e imprensa, né? Sim. E eu sei que foi uma loucura, foram mais de 180.000 livros. Depois o livro continuou, as escolas começaram a usar. Aí um dia deu um problema, eu passei para o Planeta. Mas isso já em 2002, 2004. Porque o livro estava... A Record botou de lado o livro, parou de editar. Aí eu troquei para Planeta, Planeta fez uma bela edição, vendeu uns 10.000 livros e também um dia me ligou e falou, vamos queimar, você quer? Eu comprei uns, tá bom, queima aí. Aí o Sérgio Pinto de Almeida, que é um jornalista importante e dono de uma editora que chama Papagaio e também dá aula de jornalismo aqui, me procurou, vamos fazer esse livro de novo? Vamos fazer esse livro de novo. Aí ajudei ele e tal, e pedi autorização para botar na Amazon em e-book. Ele falou, pode botar em e-book. Então o livro está na Amazon para quem quiser por R$19, para que não se esqueçam desse livro. E vai vir mais uma editora aí. Por quê? Porque os estudantes todos consomem, leem, etc e tal. Eu ouço o dia inteiro
esse livro mudou minha vida, esse livro fez parte da minha faculdade, enfim. Sim, né? Sim. Eu aprendi fazendo terapia que a questão dos filhos de asilados e exilados e dos filhos de golpes militares é uma questão séria. Realmente ela me impactou no sentido que eu sou uma pessoa sem raízes, não tenho raízes, não tenho... Eu sou tão errante quanto, entendeu? E tenho pânicos e tenho problemas de coisas assim que eu acho que são inconscientes, no sentido de que nada na minha vida aconteceu nada de mais grave no sentido físico. Mas eu acho que a questão que os descendentes dessa geração pagaram um preço, eu acho que alto. Certo. O que eu vou te dizer? É por aí, entendeu? Entendi.